Quando Tiago, de 12 anos, viu o homem de terno caro caindo no rio, ele não sabia que aquele ato de bravura mudaria não apenas a vida do empresário mais poderoso da cidade, mas também seu próprio destino para sempre. O sol do meio-dia caía implacável sobre as ruas de São Paulo, quando Tiago de Jesus, de apenas 12 anos, caminhava descalço pela margem do rio Tietê, buscando latinhas que pudesse vender. Suas roupas rasgadas e seu rosto marcado pela poeira não podiam esconder a determinação que brilhava em seus olhos escuros. Fazia 3 meses que vivia nas ruas desde que sua avó Estela, a única família que conhecia, havia morrido sem dinheiro para um funeral digno. Diferente de outras crianças de rua que se dedicavam a pedir esmola ou roubar, Tiago havia encontrado seu próprio jeito de sobreviver. Ele recolhia materiais recicláveis, limpava para-brisas nos faróis e, quando tinha sorte, ajudava a carregar mercadorias no mercadão. Ele tinha um código moral que sua avó lhe havia incutido. Meu filho, a pobreza não é desculpa para perder a dignidade. Sempre há um jeito honesto de ganhar o pão. Era uma quarta-feira à tarde quando tudo mudou. Tiago estava revirando as lixeiras perto da ponte estaiada, a mais luxuosa da cidade, onde passavam os carros mais caros e onde os ricos passeavam sem sequer notar sua existência. Ele havia encontrado várias latas de alumínio quando ouviu vozes alteradas vindo da parte de cima da ponte. "Eu te disse para me pagar o que me deve, Barreto", gritava uma voz áspera. "Me dê mais tempo, por favor. Eu consigo o dinheiro. Só preciso de mais uma semana", respondia outra voz, esta mais refinada, com sotaque educado. Tiago se aproximou cautelosamente. De sua posição sob a ponte, podia ver as sombras de 3 homens projetando-se sobre a água barrenta. Ele reconheceu imediatamente o tipo de situação. Já tinha visto cobranças de dívidas suficientes em sua curta vida nas ruas para saber que aquilo não terminaria bem. "Não há mais tempo", rugiu a primeira voz. "Ou você me paga agora, ou sua família descobre o que você realmente faz com o dinheiro da sua empresa." O homem da voz refinada era Ricardo Montenegro, 45 anos, herdeiro de uma das maiores fortunas do país. O que ninguém sabia era que, por trás de sua fachada de empresário respeitável, Ricardo tinha um vício em jogos de azar que alimentava em segredo há anos. Ele havia perdido milhões em cassinos clandestinos e agora os agiotas estavam cobrando. "Escute bem, Romeu", disse Ricardo, tentando manter a compostura. "Minha empresa vale centenas de milhões. Eu te pago com juros, mas preciso de tempo para liquidar alguns ativos sem que minha família descubra." Romeu Silva era o tipo de homem que havia construído seu império sobre o medo e a violência. Seus olhos frios não demonstravam compaixão enquanto se aproximava de Ricardo. "O tempo acabou, amigo rico. Ou você me dá os 5 milhões que me deve agora, ou sua esposa recebe umas fotos muito interessantes suas nos meus cassinos. Você não pode fazer isso." Ricardo recuou em direção ao parapeito da ponte. "Eu não posso." Romeu riu cruelmente. "Sabe o que acontece com gente rica quando perde tudo? Eles se tornam exatamente como os sem-teto que desprezam." Tiago sentiu seu coração disparar. Conhecia aquele olhar nos olhos de Romeu. Já tinha visto antes em homens perigosos da rua. Algo ruim estava prestes a acontecer. "Talvez você precise de um banho frio para clarear as ideias", disse Romeu, fazendo um sinal para seu acompanhante. "Não, espere", gritou Ricardo. Mas já era tarde demais. Os 2 homens o empurraram com força em direção ao parapeito. Ricardo, que nunca havia estado em uma briga de verdade em sua vida, perdeu o equilíbrio. Seus gritos de terror encheram o ar enquanto caía em direção às águas turvas do Tietê, de quase 15 metros de altura. O impacto contra a água foi brutal. Ricardo, vestido com seu terno de grife e sapatos de couro italiano, afundou imediatamente. Ele crescera em mansões com piscinas, mas nunca tinha aprendido a nadar bem em águas abertas, e menos ainda com roupas pesadas que agora o arrastavam para o fundo. "Problema resolvido", murmurou Romeu, olhando para baixo. "Os ricos não flutuam melhor que os pobres." Mas Romeu não contava com uma testemunha. Tiago tinha visto tudo. Sem pensar 2 vezes, ele tirou sua camiseta rasgada e se jogou na água da margem. Ele havia aprendido a nadar naquele mesmo rio quando era menor.
Era um dos poucos prazeres gratuitos que tinha na vida. Difícil. A água estava fria e a corrente era forte, mas Tiago era um nadador natural. Passara inúmeras tardes no rio, tanto por diversão quanto para buscar objetos caídos que pudesse vender. Conhecia cada redemoinho, cada corrente perigosa. Quando chegou onde Ricardo havia caído, o homem já tinha emergido uma vez, tossindo água e agitando os braços desesperadamente, mas estava afundando novamente. Seus olhos mostravam pânico puro quando viu o garoto se aproximando. "Socorro!" gritou Ricardo, antes que a água o cobrisse de novo. Tiago mergulhou e agarrou Ricardo pela lapela do paletó. O homem era pesado, muito mais pesado do que Tiago havia calculado, e o tecido encharcado do terno o tornava ainda mais difícil de manusear. Mas o garoto tinha algo que Ricardo não tinha: experiência real lutando pela vida. "Pare de se mexer", gritou Tiago quando ambos emergiram. "Você só está me afundando mais." Ricardo, em pânico, agarrou-se ao garoto como a uma tábua de salvação. Por um momento terrível, parecia que os dois se afogariam. Mas Tiago já havia visto situações de pânico antes. Ajudara outras crianças de rua que caíram no rio. "Escute-me", Tiago gritou, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. "Eu vou te salvar, mas você tem que confiar em mim." Havia algo na voz do garoto, uma autoridade vinda de ter sobrevivido a coisas que a maioria das pessoas nunca poderia imaginar, que fez Ricardo se acalmar. "Fique de barriga para cima e me deixe te levar", instruiu Tiago. Lentamente, usando uma técnica que aprendera assistindo salva-vidas em clubes, Tiago começou a rebocar Ricardo para a margem. Era exaustivo, seus pequenos músculos protestavam a cada braçada, mas ele não desistiu. Quando finalmente chegaram à margem rochosa, ambos desabaram, tossindo água e ofegando por ar. Ricardo não conseguia acreditar que estava vivo. Virou-se para o garoto que o salvara e, pela primeira vez em anos, ficou sem palavras. "O senhor está bem?" perguntou Tiago, ainda recuperando o fôlego. Ricardo olhou para o garoto que lhe salvara a vida. Era magro, claramente desnutrido, com pequenas cicatrizes nos braços que falavam de uma vida difícil, mas seus olhos tinham uma sabedoria que não correspondia à sua idade. Você salvou minha vida", murmurou Ricardo. "Os homens maus foram embora?" perguntou Tiago, olhando para a ponte. "Você os viu?" "Vi tudo. Eles te empurraram." Ricardo sentiu pânico novamente, mas de um tipo diferente. "O que você viu exatamente?" "Vi que 2 homens o empurraram porque o senhor devia dinheiro a eles. Vi que o senhor estava com medo e vi que estava se afogando." A simplicidade e honestidade com que o garoto descreveu a situação fez Ricardo perceber algo. Este garoto de rua tinha sido testemunha do momento mais vulnerável de sua vida e não parecia interessado em julgá-lo ou se aproveitar dele. "Como você se chama?" perguntou Ricardo. "Tiago de Jesus." "Senhor Tiago, preciso lhe perguntar algo muito importante. Você contaria a alguém o que viu aqui?" Tiago olhou com aqueles olhos sábios. "O senhor é uma boa pessoa, senhor." A pergunta pegou Ricardo completamente desprevenido. Ninguém lhe perguntava algo assim há anos. Seus funcionários o temiam, seus sócios queriam seu dinheiro, sua família o respeitava por sua posição. Mas este garoto perguntava diretamente sobre seu caráter. "Não sei", Ricardo respondeu honestamente pela primeira vez em muito tempo. "Então talvez esta seja uma oportunidade para descobrir", disse Tiago com uma maturidade que surpreendeu o milionário. Naquele momento, Ricardo teve uma revelação. Este garoto, que não tinha nada material no mundo, acabara de arriscar a vida por um completo estranho. Ele mostrara mais coragem e bondade em 10 minutos do que ele em toda a sua vida privilegiada. "Tiago", disse Ricardo, levantando-se com dificuldade, "acho que você e eu temos muito o que conversar." Mas nenhum dos dois sabia que Romeu e seu capanga tinham visto da ponte que alguém resgatara Ricardo. E Romeu não era do tipo que deixava pontas soltas. O verdadeiro perigo para ambos estava apenas começando. 2 horas após o incidente no rio, Ricardo Montenegro estava em sua cobertura de luxo. Mas, pela primeira vez em anos,
O esplendor de seu lar não lhe trazia conforto. Tinha se trocado e tomado banho, mas não conseguia tirar da mente a imagem do garoto que arriscara a vida para salvá-lo. Tiago, por sua vez, havia retornado ao seu refúgio habitual, um prédio abandonado no distrito industrial, onde havia construído um pequeno espaço entre escombros e papelão. Era seu lar desde a morte da avó, e, embora fosse humilde, ele o transformara em algo parecido com uma casa, com os poucos objetos que encontrara ou comprara com o dinheiro da reciclagem. Mas naquela noite, nenhum dos dois conseguia dormir. Ricardo caminhava por seu escritório particular, olhando pelas janelas panorâmicas com vista para toda a cidade. Em algum lugar lá embaixo, o garoto que lhe salvara a vida provavelmente estava com fome e frio. A ironia não lhe escapava. Ele, que tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, havia sido salvo por alguém que provavelmente não tinha nem para uma refeição completa. Seu telefone tocou, gelando seu sangue. Romeu Silva. Achou que tinha acabado com você, Montenegro. A voz de Romeu era fria como gelo. Romeu, eu posso pagar. Só preciso de tempo para não se trata mais do dinheiro. Romeu o interrompeu. Trata-se de respeito. Você me fez passar por idiota quando sobreviveu àquela queda. Não foi culpa minha sobreviver, Maximilian disse, tentando manter a voz firme. Não, mas foi sua culpa ter um anjinho da guarda. Sim, Montenegro, vimos tudo. Um garoto de rua salvou sua vida. Que comovente. O coração de Ricardo acelerou. O garoto não tem nada a ver com isso. Ah, não. Ele é testemunha do que aconteceu. Ele pode me identificar. Ele é um problema que preciso resolver. Deixe-o fora disso, gritou Ricardo, surpreendendo-se com a veemência de sua reação. É só um garoto. É uma testemunha, Romeu respondeu friamente. E testemunhas têm um jeito de desaparecer nesta cidade. A menos que... A menos que o quê? A menos que você me pague o dobro do que me deve. 10 milhões. Montenegro. Considere os 5 milhões extras como o preço pela vida do seu pequeno herói. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu não tenho 10 milhões em dinheiro vivo, então é melhor você conseguir. Você tem 48 horas. E se não os tiver, o garoto pagará pela sua incompetência. A linha caiu, deixando Ricardo em um silêncio ensurdecedor. Enquanto isso, em seu refúgio de papelão e metal corrugado, Tiago não conseguia tirar os eventos do dia da cabeça. Não era a primeira vez que ajudava alguém em apuros, mas havia algo diferente no homem que salvara. Vira medo real em seus olhos, o tipo de medo que ele conhecia bem de seus dias na rua, mas também vira algo mais, vergonha. O homem rico tinha vergonha de sua situação, de precisar ser salvo por um garoto de rua. Tiago entendia essa vergonha. Sentira-a muitas vezes ao ter que pedir ajuda ou quando as pessoas olhavam para ele com pena. No dia seguinte, Tiago estava em seu ponto habitual perto do mercadão, separando latas e garrafas, quando um carro preto parou em frente a ele. Era um BMW reluzente que se destacava como um diamante entre a sucata do bairro. Todos os comerciantes e transeuntes viraram para olhar. A janela traseira desceu, e Tiago viu o rosto do homem que salvara no dia anterior. Tiago, disse Ricardo, preciso conversar com você. O garoto se aproximou cautelosamente do carro. Crew. Tinha aprendido a ser cuidadoso com gente rica. Alguns ajudavam, mas outros só queriam se sentir melhor consigo mesmos antes de esquecê-lo para sempre. O senhor está bem? Os homens maus o incomodaram de novo? A pergunta direta de Tiago tocou algo profundo em Ricardo. Aquele garoto se preocupava genuinamente com ele, apesar de mal se conhecerem. Entre no carro, Tiago. Preciso te explicar algo importante. Vamos para um lugar seguro? Sim, Ricardo mentiu. Embora não tivesse certeza se existia algum lugar seguro para nenhum dos dois naquele momento. Durante o trajeto, Ricardo explicou a situação a Tiago, omitindo os detalhes mais sombrios de suas dívidas de jogo, mas sendo claro sobre o perigo. Os homens que me empurraram ontem sabem que você me viu, disse ele, e isso te coloca em perigo. Tiago assentiu com uma seriedade que não condizia com sua idade.
O que eles querem que eu faça? Quero te tirar da cidade por um tempo. Tem uma chácara na Serra da Mantiqueira onde você estaria seguro. E eu vou resolver este problema. Tiago analisou o rosto de Ricardo no espelho retrovisor. Como o senhor vai resolver? O senhor vai pagar o que eles querem. E depois? Eles vão deixá-lo em paz? A pergunta fez Ricardo perceber algo que vinha evitando pensar. Romeu não era do tipo que se contentava com um único pagamento. Assim que tivesse mais dinheiro, Romeu iria querer mais. Era um ciclo que nunca terminaria. Eu não sei. Ricardo admitiu. Posso dizer uma coisa, senhor? Claro. Na rua, quando alguém está te chantageando ou ameaçando, pagar não faz parar. Só faz pensar que pode conseguir mais. Ricardo olhou para o garoto com espanto. Como você sabe disso? Porque eu já vi muitas vezes como os valentões funcionam. Minha avó costumava dizer: se você alimenta um lobo, ele não vira cachorro, ele só vira um lobo mais gordo. A sabedoria do garoto era surpreendente. Ricardo havia passado anos em escolas de negócios, estudara estratégia corporativa, mas este garoto de 12 anos entendia algo fundamental sobre a natureza humana que ele havia perdido em algum lugar de sua vida privilegiada. Então, o que você sugere que façamos? Primeiro, vamos descobrir quem são exatamente esses homens e que outros problemas causaram. Na rua, informação é poder. O senhor tem dinheiro para pagar investigadores. Eu tenho contatos em lugares onde os ricos nunca vão. Juntos podemos descobrir a verdade sobre Romeu. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Aquele garoto estava propondo uma sociedade, uma aliança entre dois mundos completamente diferentes. Por que você quer me ajudar, Tiago? Você já fez mais do que o suficiente me salvando a vida. Tiago olhou pela janela para as ruas que conhecia tão bem. Porque o senhor não é como os outros ricos que conheci. Os outros ricos, quando têm problemas, chamam seus advogados ou a polícia. O senhor se envergonhou do seu problema e tentou resolvê-lo sozinho. Isso me diz que o senhor tem honra. Honra, Ricardo repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Faz muito tempo que ninguém me descreve assim. Talvez porque o senhor esteve rodeado das pessoas erradas. Era verdade. Ricardo passara anos cercado de bajuladores, funcionários que o temiam e sócios que só queriam usar seu dinheiro. Este garoto de rua era a primeira pessoa em anos que lhe falava com total honestidade. Tudo bem, disse Ricardo. Vamos fazer isso juntos, mas primeiro vamos te colocar em um lugar seguro, certo? Não, disse Tiago firmemente. Se eu me esconder, não posso ajudar o senhor. E além disso, eu conheço esta cidade melhor do que ninguém. Sei onde encontrar informação e sei como me mover sem ser detectado. É muito perigoso, senhor Ricardo. Tiago olhou diretamente nos olhos. Eu estive em perigo a vida toda, mas esta é a primeira vez que tenho a chance de lutar por algo maior que minha próxima refeição. As palavras do garoto ressoaram no coração de Ricardo. Pela primeira vez em anos, alguém acreditava nele. Alguém estava disposto a arriscar algo por ele. E não era alguém que quisesse seu dinheiro ou sua influência, mas alguém que vira o pior dele e ainda assim decidir ajudar. Tudo bem, disse finalmente. Mas faremos do meu jeito em algumas coisas. Vou te dar um celular. Você vai se reportar a mim a cada 2 horas. E se as coisas ficarem muito perigosas, você promete que vai se esconder. Prometido. Tiago sorriu pela primeira vez desde que conhecera Ricardo. O que nenhum dos dois sabia era que Romeu já havia posto seu plano em prática. Seus homens estavam vigiando todos os pontos habituais de Tiago e tinham ordens de pegar o garoto no momento em que ele aparecesse sozinho. A caçada havia começado, mas desta vez o lobo não enfrentava apenas um cordeiro assustado. Enfrentava um milionário desesperado e um garoto de rua que aprendera a sobreviver contra todas as probabilidades, e juntos eram mais perigosos do que Romeu podia imaginar. A investigação começou naquela mesma noite, mas de uma forma que Ricardo jamais imaginaria. Enquanto ele contatava investigadores particulares de elite e hackers corporativos, Tiago se dirigiu ao lugar onde sabia que encontraria a informação mais valiosa: as ruas.
Você tem certeza de que é seguro eu ir sozinho? Perguntou Ricardo quando Tiago se preparava para sair do hotel discreto onde decidiram se encontrar. É mais seguro eu ir sozinho, respondeu Tiago, ajeitando o boné que Ricardo lhe dera. Se me virem com o senhor, saberão imediatamente que estamos trabalhando juntos. Mas se virem um garoto de rua fazendo perguntas, vão pensar que só estou procurando fofoca. Tiago tinha razão. Durante seus anos nas ruas, aprendera que crianças como ele eram praticamente invisíveis para a maioria das pessoas. Os adultos falavam na frente deles como se não existissem, revelando segredos que nunca diriam na frente de outros adultos. Sua primeira parada foi o Bar do Zé, um botequim decadente onde taxistas, ambulantes e trabalhadores noturnos se reuniam. Era o tipo de lugar onde as notícias da rua circulavam mais rápido do que em qualquer jornal. "Tiago!" gritou Dona Lúcia, a dona do bar, quando ele entrou. Era uma mulher de 60 anos que cuidara dele ocasionalmente durante seus primeiros meses na rua. "Onde você andou, meu filho? Não te vejo trabalhando há dias. Dona Lúcia, você sabe como é. Sente-se, vou te dar algo para comer. Você parece magro." Enquanto Dona Lúcia preparava um prato de arroz com feijão, Tiago ouvia as conversas das mesas próximas. Não demorou muito para ouvir exatamente o que procurava. "E dizem que o Romeu está procurando um garoto de rua", murmurou um taxista para seu colega. Ofereceu R. Ubai. P. O. R. I. N. F. O. R. M. O. C. Can. A. O. R. 50. 0 por informa. C. I. Indaswa. OP. UR. 500 por um garoto. O que será que ele fez? Tiago sentiu um arrepio, mas continuou comendo como se não tivesse ouvido nada. 500 era mais dinheiro do que a maioria das pessoas naquele bar via em meses. Romeu estava levando isso muito a sério. "Dona Lúcia?" disse ele quando ela se aproximou para servir mais água. "Você ouviu algo sobre Romeu Silva ultimamente?" Os olhos de Dona Lúcia endureceram imediatamente. "Por que você pergunta por aquele animal?" "Curiosidade, só isso. Alguém mencionou o nome dele." "Olha, meu filho." Dona Lúcia sentou-se à sua frente e baixou a voz. "Romeu não é só agiota. Aquele homem tem negócios por toda a cidade. Drogas, empréstimos ilegais, extorsão. A polícia sabe, mas ele tem metade deles em sua folha de pagamento." "Que tipo de extorsão?" "De todo tipo. Ele gosta de pegar gente rica com segredos sombrios, os grava em situações comprometedoras e depois os chantageia por anos." Tiago sentiu as peças se encaixarem. Romeu não escolhera Ricardo por acaso. Provavelmente vinha investigando-o há algum tempo, esperando o momento perfeito para armar sua cilada. "Dona Lúcia, conhece alguém que já trabalhou para o Romeu?" "Sim, mas não posso te dizer quem. É muito perigoso. E se eu lhe disser que minha vida pode depender dessa informação?" Dona Lúcia estudou o rosto sério do garoto. Cuidara de crianças de rua suficientes para reconhecer quando uma delas estava em perigo real. "Tem um homem chamado Flávio Flacão Gomes. Trabalhou para o Romeu por anos até tentar sair. Romeu quebrou as 2 pernas dele como aviso. Agora, o Flacão vive no Parque Ibirapuera, perto do Lago Velho. O senhor acha que ele falaria comigo? Se levar comida e cigarros, talvez." "Mas, Tiago..." Dona Lúcia o agarrou pelo braço. "Tenha muito cuidado. Romeu não perdoa e não se importa se você é criança." 1 hora depois, Tiago se dirigia ao Parque Ibirapuera, com uma sacola de comida que comprara com parte do dinheiro que Ricardo lhe dera. O parque era conhecido por ser refúgio de moradores de rua e viciados, mas Tiago sabia se mover nesses ambientes. Encontrou Flacão Gomes exatamente onde Dona Lúcia dissera. Era um homem de uns 40 anos. Magro e com as pernas visivelmente danificadas. Estava sentado em uma cadeira de rodas improvisada, feita com partes de carrinho de supermercado. "Flávio Gomes?" perguntou Tiago, aproximando-se com cuidado. O homem levantou o olhar desconfiado. "Quem pergunta?" "Sou Tiago."
Dona Lúcia do bar do Zé me disse que poderia te encontrar aqui. O que a Dona Lúcia quer? Não é ela quem quer algo? Sou eu. Preciso de informações sobre Romeu Silva. Os olhos de Flacão encheram-se de terror imediatamente. Você está louco, garoto. Não falo de Romeu com ninguém. Tenho comida. Tiago levantou a sacola. E cigarros. Flacão olhou para a sacola com fome evidente, mas balançou a cabeça. Não vale a pena. Romeu me matou uma vez. Não vou deixar que ele o faça de novo. E se eu te disser que Romeu já está me procurando? Que talvez você seja minha única chance de sobreviver. Flacão estudou o garoto mais cuidadosamente. Viu algo familiar nos olhos de Tiago. A determinação desesperada de alguém que sabe que está correndo pela própria vida. O que você fez para que Romeu esteja te procurando? Vi algo que não devia ver. Flacão assentiu lentamente. Sim, isso é suficiente para o Romeu querer te matar. Ele fez uma pausa e apontou para um banco próximo. Sente-se. Mas se alguém se aproximar, eu vou embora imediatamente. Durante a próxima meia hora, Flacão contou a Tiago tudo o que sabia sobre as operações de Romeu. Era pior do que haviam imaginado. Romeu não apenas emprestava dinheiro. Dirigia uma rede criminosa que incluía sequestros, tráfico de drogas e assassinatos por encomenda. Romeu tem uma regra, continuou Flacão, acendendo um dos cigarros que Tiago lhe trouxera. Nunca deixa testemunhas vivas. Se ele te viu em ação, garoto, não vai parar até que você esteja morto. Mas ele tem inimigos? Alguém que gostaria de vê-lo cair? Flacão riu amargamente. Romeu tem muitos inimigos, mas também tem muito poder. O único jeito de vencê-lo é com provas sólidas que a polícia não possa ignorar. Ou encontrando alguém mais poderoso que ele. Como quem? Como o delegado Ramos. Ele é o único policial na cidade que Romeu não conseguiu comprar. Mas vocês precisariam de provas muito sólidas para convencê-lo a agir. Tiago memorizou cada detalhe da conversa. Quando voltou ao hotel, encontrou Ricardo andando nervosamente pelo quarto. Você está bem? Perguntou Ricardo imediatamente. Você demorou mais do que o esperado. Estou bem, mas tenho notícias. Algumas boas, outras ruins. Tiago contou tudo o que havia descoberto. Ricardo ouviu em silêncio, seu rosto ficando mais pálido a cada detalhe. Então, é ainda pior do que eu pensava, murmurou Ricardo quando Tiago terminou. Sim, mas também encontramos uma possível solução. Este delegado Ramos pode nos ajudar. Mas precisamos de provas sólidas contra Romeu. E como vamos conseguir essas provas? Essa é a parte complicada, admitiu Tiago. Temos que encontrar um jeito de gravar Romeu admitindo seus crimes. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Então uma ideia começou a se formar em sua mente. E se eu der a ele exatamente o que ele quer? Os 10 milhões. Não exatamente. E se eu oferecer me encontrar com ele para negociar? Se vou pagar essa quantia, quero garantias de que ele me deixará em paz depois. Isso pode funcionar, disse Tiago lentamente. Mas seria muito perigoso para o senhor. Mais perigoso do que viver o resto da minha vida olhando por cima do ombro, esperando que Romeu apareça. Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou. Era Romeu. Já tem meu dinheiro, Montenegro? Tenho uma contraproposta. Ricardo fez um sinal para Tiago se aproximar. Eu tenho os 10 milhões, mas quero garantias. Garantias? Quem você pensa que é para me pedir garantias? Alguém que está prestes a te dar 10 milhões de reais. Se vou pagar essa quantia, quero um acordo claro de que isso termina aqui. Romeu riu. Tudo bem. Gosto de um homem que negocia. Nos vemos amanhã às 8 da noite no galpão 47 do Porto de Santos. Você vem sozinho. Traz o dinheiro e conversamos sobre os termos. E o garoto? Que garoto? Ah, sim. Seu pequeno Salvador. Não se preocupe com ele. Assim que você tiver o dinheiro, o garoto deixa de ser meu problema. Mas Ricardo pôde ouvir a mentira na voz de Romeu. Não importava quanto dinheiro pagasse, Romeu nunca deixaria Tiago viver. Após desligar, Ricardo olhou para Tiago. Temos nossa chance. Ele vai. Nós vamos, disse Tiago, mas não do jeito que Romeu espera. Nas horas seguintes, eles planejaram cuidadosamente.
Ricardo contatou um especialista em equipamentos de vigilância, que lhes forneceu microcâmeras e microfones de alta tecnologia. Tiago, por sua vez, estudou os mapas do porto que Ricardo conseguira através de seus contatos empresariais. O galpão 47 é isolado, observou Tiago, perfeito para uma emboscada, mas também perfeito para nós. Se pudermos posicionar as câmeras corretamente, gravaremos tudo sem que Romeu perceba. Mas como vamos entrar sem sermos vistos? Essa é minha especialidade. Tiago sorriu. Conheço este porto como a palma da minha mão. Costumava procurar sucata lá antes. Tiago, quero que saiba que se isto der errado, não vai dar errado, Tiago o interrompeu. Mas se der errado, pelo menos teremos lutado. A determinação na voz do garoto lembrou a Ricardo por que decidira confiar nele desde o início. Tiago tinha algo que ele perdera em algum ponto de sua vida privilegiada. A coragem de lutar pelo que é certo, não importando as consequências. Tem mais uma coisa, disse Ricardo. Independentemente do que acontecer amanhã, quero que saiba que vou garantir que você tenha um futuro. Falei com meus advogados sobre criar um fundo para sua educação. Por que faria isso? Porque você salvou minha vida. E porque você me ensinou algo que eu havia esquecido. O que eu te ensinei? Que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido pelo que ela tem, mas pelo que está disposta a arriscar pelos outros. Tiago olhou para o homem que começara como um estranho em apuros, e que agora parecia o irmão mais velho que ele nunca tivera. Senhor Ricardo, se amanhã der errado, quero que saiba algo. O quê? Que salvar o Senhor me deu mais propósito do que qualquer outra coisa que fiz na minha vida. Pela primeira vez sinto que minha vida importa. As palavras do garoto tocaram algo profundo no coração de Ricardo. Percebeu que Tiago fizera muito mais do que salvar sua vida. Dera-lhe uma razão para ser uma pessoa melhor. Sua vida sempre importou, Tiago. Você só precisava de alguém para perceber. Enquanto se preparavam para dormir, nenhum dos dois sabia que Romeu estava um passo à frente o tempo todo. Não só sabia que Ricardo e Tiago estavam trabalhando juntos, mas havia preparado uma armadilha que faria do encontro no porto o último erro de ambos. Mas Romeu também não sabia que a aliança entre um milionário desesperado e um garoto de rua havia criado algo mais poderoso do que qualquer um deles imaginara. A combinação perfeita de recursos e inteligência de rua. A batalha final estava prestes a começar. O dia do confronto amanheceu cinzento e chuvoso, como se o próprio céu pressentisse o que estava por vir. Ricardo passara a noite em claro, repassando cada detalhe do plano. Enquanto isso, Tiago dormira profundamente com a tranquilidade de quem tomou uma decisão e está em paz com as consequências. Às 5 da tarde, 2 horas antes do encontro com Romeu, Tiago já estava em posição. Chegara ao porto usando as rotas que conhecia de seus dias como catador de sucata, movendo-se como uma sombra entre os contêineres e guindastes que formavam um labirinto industrial. O galpão 47 era uma estrutura de metal corrugado de 2 andares com múltiplas entradas e janelas quebradas que ofereciam pontos de observação perfeitos. Tiago passara a manhã instalando as microcâmeras em locais estratégicos. Uma na viga principal com vista completa do interior, outra perto da entrada principal, e uma terceira no escritório do 2º andar, de onde monitoraria tudo. Teste de áudio, Ricardo, sussurrou Tiago no microfone oculto em sua jaqueta. Te ouço perfeitamente, respondeu a voz de Ricardo pelo fone de ouvido quase invisível que Tiago usava. Tudo posicionado, tudo pronto. As câmeras estão gravando e transmitindo direto para a delegacia do delegado Ramos, como planejamos. Esta era a parte mais arriscada do plano. Ricardo contatara o delegado Ramos naquela manhã, explicando a situação e convencendo-o a monitorar a transmissão ao vivo. Se tudo corresse bem, teriam provas em tempo real das atividades criminosas de Romeu. Tiago, se as coisas ficarem feias, promete que vai correr. Não tente ser um herói. Eu já sou um herói. Salvei a vida de um milionário, respondeu Tiago com um sorriso que Ricardo pôde ouvir em sua voz. Lembre-se, às 7h45, Ricardo chega. Às 7h45, Ricardo chegou ao porto em seu BMW,
levando uma pasta que supostamente continha os 10 milhões de reais. Na verdade, a pasta estava cheia de jornal embrulhado, com notas reais apenas na camada superior, mas ele esperava não chegar ao ponto de Romeu checá-la completamente. Cheguei, murmurou Ricardo ao caminhar em direção ao galpão. Vê algo suspeito? De sua posição no segundo andar, Tiago tinha uma visão panorâmica da área. Vejo 3 carros pretos estacionados em posições diferentes. Romeu trouxe pelo menos 6 homens, mais do que esperávamos, mas não mais do que podemos lidar se o plano funcionar. Ricardo entrou no galpão exatamente às 8. Romeu já estava lá, acompanhado de 2 de seus homens maiores. Vestia um terno caro, mas havia algo em sua postura que gritava violência contida. Montenegro, disse Romeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Pontual como um bom empresário. Tenho seu dinheiro, respondeu Ricardo, levantando a pasta. Mas antes de entregá-lo, quero discutir os termos do nosso acordo. Romeu riu. Termos? Você ainda pensa que está em posição de negociar? Estou em posição de te dar 10 milhões de reais. Isso me dá certo poder de negociação. Sabe o que você é, Montenegro? Você está certo. É um idiota. Romeu caminhou ao redor de Ricardo como um predador estudando sua presa. Vamos falar de termos. Termo número 1. Você me dá o dinheiro. Termo número 2. Você me dá o número da sua conta bancária e as senhas de acesso. Termo número 3. Você me transfere mais 10 milhões como pagamento pelos transtornos que me causou. O coração de Ricardo acelerou. Isso não fazia parte do acordo. Acordo? Romeu riu mais alto. Achou que isto era uma negociação entre iguais? Você é um apostador patético que perdeu mais dinheiro do que podia pagar. Eu sou o homem que vai tomar tudo o que você tem. De seu esconderijo, Tiago ouvia cada palavra pelos fones de ouvido. As câmeras capturavam tudo, mas precisavam que Romeu admitisse algo mais específico sobre seus outros crimes para que o delegado Ramos pudesse agir. Romeu, disse Ricardo, tentando soar mais corajoso do que se sentia. Se você pegar todo o meu dinheiro, como vai explicar de onde ele veio? Os bancos fazem perguntas quando transferências grandes são feitas. Esse é o meu problema, não o seu, respondeu Romeu. Tenho lavado dinheiro por anos. Drogas, sequestros, assassinatos por encomenda. Você acha que mais 20 milhões vão ser um problema? Ali estava. Romeu acabara de admitir múltiplos crimes na frente das câmeras. Tiago sentiu uma onda de adrenalina. Mas há um pequeno problema, continuou Romeu, sua voz ficando mais sinistra. O garoto que te salvou do rio ainda é uma testemunha. E você sabe como eu lido com testemunhas. Você me fez acreditar que o garoto estaria seguro se te pagasse. E você acreditou em mim. Romeu riu cruelmente. Montenegro, você é mais ingênuo do que eu pensava. O garoto vai morrer esta noite, depois que eu terminar com você. Naquele momento, Tiago viu movimento nas sombras do galpão. 2 dos homens de Romeu se posicionaram para bloquear as saídas, enquanto outros 2 se aproximavam sorrateiramente de Ricardo. Ricardo sussurrou urgentemente no microfone. É uma armadilha. Eles vão nos matar, não importa o dinheiro. Prepare-se para correr. Mas Romeu estava esperando exatamente isso. De repente, parou e olhou diretamente para onde Tiago estava escondido. Saia daí, garoto! Gritou Romeu. Eu sei que você está aí em cima. O coração de Tiago parou. Como Romeu soubera onde ele estava, pensaram que eu não ia perceber, continuou Romeu. Eu venho seguindo este garoto desde ontem. Sei que vocês estavam planejando algo juntos. Um dos homens de Romeu apontou uma arma para o segundo andar. Desça agora ou começo a atirar. Tiago se encontrava em uma situação impossível. Se descesse, Romeu os mataria aos 2. Se não descesse, poderiam atirar através do piso de metal corrugado. Mas então ele se lembrou de algo que notara durante sua inspeção. Havia um cano de drenagem correndo pelo lado de fora do prédio, largo o suficiente para ele passar e que o levaria direto para o teto de um container próximo. Ricardo sussurrou. Em 30 segundos, jogue a pasta para a esquerda e corra para a porta dos fundos. O que o senhor vai fazer? Algo estúpido, mas necessário. Tiago conseguiu chegar à janela quebrada sem ser visto.
O cano estava exatamente onde ele se lembrava, enferrujado, mas sólido. Ele se escorregou para ele no momento em que Romeu perdia a paciência. Chega! Gritou Romeu. Encontrem-no. 2 de seus homens começaram a subir as escadas para o segundo andar, enquanto os outros mantinham suas armas apontadas para Ricardo. Sabe qual é a coisa mais patética de tudo isso, Montenegro? Romeu continuou falando sem perceber que cada palavra continuava sendo gravada. Que um homem da sua posição teve que recorrer a um garoto de rua para tentar se salvar. Mostra o quão fraco você realmente é. Talvez, respondeu Ricardo, mas esse garoto tem mais valor do que você e todos os seus homens juntos. Valor? Você chama de valor se meter em problemas que não são dele? Vou provar o valor dele quando eu o matar na sua frente. Enquanto Romeu continuava falando, Tiago chegara ao container e movia-se sorrateiramente para uma posição de onde poderia criar uma distração. Encontrara algo durante sua exploração matinal. Um painel elétrico que controlava as luzes de todo o setor do porto. Delegado Ramos, sussurrou ele no microfone, esperando que a polícia estivesse ouvindo. Em 60 segundos, vocês vão precisar entrar. Vai haver um apagão. Sem mais aviso, Tiago abriu o painel elétrico e desconectou os cabos principais. O galpão e toda a área circundante mergulharam em escuridão total. Que diabos é isso? Gritou Romeu. Na confusão, Ricardo fez exatamente o que Tiago lhe dissera. Jogou a pasta para a esquerda e correu para a porta dos fundos. Os homens de Romeu começaram a atirar na direção de onde o barulho da pasta soara, iluminando momentaneamente a área com os clarões de suas armas. Acendam as lanternas, ordenou Romeu. Não os deixem escapar, mas já era tarde demais. Tiago calculara o timing perfeitamente. As sirenes da polícia soavam cada vez mais perto e as luzes das viaturas começaram a iluminar o porto. É uma armadilha, gritou um dos homens de Romeu. A polícia está vindo para cá! Impossível! Eu tenho metade da polícia na minha folha de pagamento, mas não o delegado Ramos, gritou uma voz amplificada de fora. Romeu Silva, você está cercado. Saia com as mãos para cima. Na escuridão, Romeu finalmente entendeu o que acontecera. O milionário e o garoto de rua não tinham vindo negociar. Tinham vindo para cair em uma armadilha, e ele caíra direto nela. Montenegro, gritou ele na escuridão. Se eu sair desta, eu vou te encontrar. Mas a voz do delegado Ramos respondeu pelos alto-falantes. Você não vai sair desta, Romeu. Temos gravações de tudo o que você disse esta noite. Seus dias aterrorizando esta cidade acabaram. Enquanto as luzes de emergência da polícia começavam a iluminar o galpão, Tiago e Ricardo se reuniram na parte de trás do prédio, ambos ofegantes, mas vivos. Como você sabia que ia funcionar? Perguntou Ricardo. Eu não sabia, Tiago, admitiu Ricardo. Mas minha avó costumava dizer que às vezes você tem que apostar tudo no que você acredita ser certo. Do interior do galpão, podiam ouvir os gritos de Romeu enquanto ele era preso junto com seus homens. O reinado de terror do criminoso mais poderoso da cidade havia terminado, derrotado pela aliança mais improvável que alguém pudesse imaginar. Mas a história deles juntos estava apenas começando. 3 semanas após a prisão de Romeu, Ricardo Montenegro encontrou-se sentado no escritório do delegado Ramos, esperando notícias sobre o caso. Ao seu lado estava Tiago, que insistira em acompanhá-lo, embora não houvesse mais perigo. Senhor Montenegro, disse o delegado Ramos, entrando na sala com um sorriso. Tenho excelentes notícias. Romeu e toda a sua organização foram processados. As gravações que vocês forneceram foram suficientes para garantir sentenças de prisão perpétua para ele e seus principais tenentes. E os outros criminosos mencionados nas gravações? Perguntou Tiago. Estamos usando a informação para desmantelar toda a rede. É a maior operação anticrime da história desta cidade, e tudo graças à bravura de vocês dois. Ricardo olhou para Tiago, que se tornara muito mais do que o garoto que salvara sua vida. Nas últimas semanas, haviam passado tempo juntos planejando não apenas como resolver a situação com Romeu, mas também como mudar suas vidas para melhor. Delegado, disse Ricardo, há algo mais que queremos discutir com o senhor. Do que se trata? Tiago e eu,
Estivemos conversando sobre criar um programa para ajudar outras crianças de rua, algo que combine recursos financeiros com conhecimento real da vida nas ruas. É uma ideia interessante, respondeu o delegado. Que tipo de programa vocês têm em mente? Tiago endireitou-se em sua cadeira. Senhor delegado, há centenas de crianças como eu nesta cidade. Crianças inteligentes e corajosas, mas que nunca têm a oportunidade de provar, porque a sociedade as vê como um problema em vez de uma solução. E qual seria a solução? Criar oportunidades reais, interveio Ricardo. Não apenas caridade, mas programas de capacitação, educação e trabalho que deem a essas crianças a chance de construir vidas dignas. Mas, mais importante, acrescentou Tiago, que sejam programas desenhados por pessoas que realmente entendem a vida nas ruas, e não apenas por pessoas bem-intencionadas que nunca passaram fome. O delegado Ramos recostou-se em sua cadeira, impressionado com a maturidade e a visão de ambos. E como planejam implementar isso? Ricardo vai fornecer o financiamento inicial, explicou Tiago. Eu vou recrutar as crianças e ajudar a desenhar programas que realmente funcionem, e esperamos que a polícia nos ajude fornecendo segurança e respaldo legal, o que os faz pensar que isso vai funcionar melhor do que outros programas que já existem. Ricardo e Tiago trocaram um olhar. Foi Ricardo quem respondeu. Porque este programa não vai tratar essas crianças como vítimas que precisam ser salvas. Vai tratá-las como recursos valiosos que podem contribuir para melhorar a sociedade. Podem dar um exemplo concreto? Claro, disse Tiago. Crianças de rua conhecem a cidade melhor do que ninguém. Sabem onde os criminosos se escondem, onde ocorre o tráfico de drogas, onde estão os lugares perigosos. Em vez de ignorar esse conhecimento, poderíamos treiná-las como informantes e assistentes comunitários. Ao mesmo tempo, continuou Ricardo, nós lhes forneceríamos educação formal, treinamento em ofícios e oportunidades de trabalho legítimo. Não seria apenas tirá-las das ruas, mas transformá-las em agentes de mudança positiva. O delegado Ramos ficou em silêncio por um momento, considerando a proposta. E vocês estariam dispostos a dirigir este programa pessoalmente? Sim, responderam ambos ao mesmo tempo. Então vocês têm meu apoio total, disse o delegado. Na verdade, acho que esta pode ser exatamente o tipo de inovação que nossa cidade precisa. Quando saíram da delegacia, Tiago e Ricardo caminharam em silêncio por alguns quarteirões, ambos processando a magnitude do que acabavam de se comprometer a fazer. Você tem certeza disso, Tiago? Perguntou Ricardo. Dirigir um programa como este vai ser um trabalho de tempo integral. Significaria que você teria que deixar sua vida atual completamente. Minha vida atual, Tiago riu. Refere-se a procurar comida no lixo e dormir em prédios abandonados? Sim. Acho que posso deixar essa vida para trás, mas também significaria responsabilidade real. Outras crianças vão depender de você para orientação e liderança. Senhor Ricardo. Tiago parou e olhou-o seriamente. O Senhor me ensinou que minha vida pode ter propósito além de apenas sobreviver. Agora quero usar essa lição para ajudar outras crianças a descobrir seu próprio propósito. Ricardo sentiu uma onda de orgulho. Nas poucas semanas que trabalharam juntos, vira Tiago transformar-se de uma criança lutando pela sobrevivência em um jovem líder com uma visão clara de como poderia impactar positivamente o mundo. Há mais alguma coisa que precisamos discutir, disse Ricardo. Para que você possa dirigir este programa de forma eficaz, você precisará de educação formal. Estive pesquisando e há uma escola preparatória acelerada que te permitiria obter seu diploma em 2 anos em vez de 4. Uma escola de verdade, com salas de aula, professores e tudo mais. Uma escola de verdade e depois, se quiser, faculdade. Tiago ficou quieto por um momento, sobrecarregado pelas possibilidades que se abriam à sua frente. Posso te perguntar algo pessoal, Sr. Ricardo? Claro. Por que está fazendo tudo isso por mim? O Senhor já me pagou por salvar sua vida me ajudando com Romeu. Não me deve mais nada. Ricardo parou no meio da calçada e olhou para o garoto que mudara sua vida por completo. Tiago, naquele dia no rio, você não apenas me salvou de me afogar. Você me salvou de uma vida vazia e sem propósito.
Eu não entendo. Antes de te conhecer, eu tinha muito dinheiro, mas nenhuma razão real para levantar todos os dias. Eu trabalhava apenas para ganhar mais dinheiro. Gastava dinheiro só porque podia e vivia apenas para mim mesmo. Eu era rico, mas minha vida não tinha significado. E Ricardo fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas trabalhar com você, ver você arriscar sua vida, não apenas para me salvar, mas para fazer a coisa certa, me ensinou algo que eu havia esquecido. Que a verdadeira riqueza vem de usar o que você tem para tornar a vida melhor para os outros. Então, isto não é caridade. Não é caridade de jeito nenhum. É uma parceria. Eu tenho recursos financeiros e contatos. Você tem inteligência, experiência real e a habilidade de se conectar com pessoas que eu nunca conseguiria alcançar. Juntos podemos realizar algo que nenhum de nós poderia fazer sozinho. Naquela noite, Tiago se viu em uma situação que nunca imaginara. Dormindo em uma cama de verdade, em um apartamento de verdade que Ricardo alugara para ele enquanto se preparava para começar a escola. Era um apartamento pequeno, mas confortável, em um bairro seguro, mas não ostensivo. Ao olhar pela janela para as luzes da cidade, Tiago pensou em todas as outras crianças que naquele momento dormiam na rua, como ele fizera apenas um mês antes. Logo, se tudo corresse conforme o plano, algumas dessas crianças também teriam a chance de mudar suas vidas. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de Ricardo. Tudo certo no seu novo lar? Tiago respondeu. Tudo perfeito. Tem certeza de que não vai se arrepender de se meter com um garoto de rua? A resposta veio imediatamente. Jamais. Você é o melhor investimento que fiz na minha vida. Enquanto Tiago se preparava para dormir, não conseguia parar de sorrir. Em poucos meses, passara de um garoto sem teto, lutando pela sobrevivência, a cofundador de um programa que poderia mudar a vida de centenas de outras crianças. Mas o mais incrível de tudo era que encontrara algo que nunca pensou que teria. Uma família escolhida. Alguém que acreditava nele e estava disposto a investir em seu futuro sem esperar nada em troca, a não ser que usasse essas oportunidades para ajudar os outros. No dia seguinte, começaria oficialmente sua nova vida. Iria à escola pela primeira vez em anos. Trabalharia com Ricardo para desenvolver os detalhes do programa e começaria o processo de se tornar o tipo de líder que outras crianças de rua precisavam. Era empolgante e assustador ao mesmo tempo. Mas uma coisa era certa. Não importava o quão grande o programa se tornasse ou quanto sucesso tivessem. Nunca esqueceria o momento em que decidiu pular no rio para salvar um estranho. Porque aquele ato de bravura não só salvara a vida de Ricardo, fora o primeiro passo para uma vida que valia a pena viver para ambos. Um ano após a criação do programa Novos Ares, Tiago de Jesus, agora com 13 anos, acordava todas as manhãs com uma sensação que lhe era estranha a toda a sua vida. A certeza de que seu dia teria propósito. O centro de operações havia crescido exponencialmente, ocupando agora 3 prédios interligados no coração da cidade, onde antigos galpões haviam sido transformados em um complexo integral que incluía salas de aula, oficinas de capacitação técnica, dormitórios, uma clínica médica, laboratórios de informática e até um pequeno estúdio de gravação onde as crianças criavam podcasts contando suas histórias de transformação. Mas o crescimento não fora só em infraestrutura. O programa agora abrigava 150 crianças e jovens entre 8 e 18 anos, cada um com uma história única de sobrevivência que se tornara uma história de esperança. As paredes do centro eram decoradas com fotografias que documentavam o antes e depois de cada participante. Rostos magros que se transformaram em sorrisos radiantes, olhos vazios que agora brilhavam com determinação e sonhos. Era uma terça-feira memorável, quando representantes de 7 estados brasileiros, delegados de organizações internacionais de desenvolvimento, jornalistas de redes globais de notícias e funcionários do BNDES haviam chegado para avaliar o programa como modelo de replicação continental. A pressão era imensa, mas Tiago aprendera a canalizar a pressão da mesma maneira que aprendera a sobreviver nas ruas, transformando-a em combustível para o sucesso. Como você está se sentindo? Perguntou Ricardo enquanto ajeitava a gravata,
e revisava pela última vez os materiais de apresentação. No ano decorrido, observara Tiago evoluir de uma criança traumatizada, mas resiliente, a um jovem líder cuja presença comandava respeito imediato em qualquer sala. Sinto como se minha avó Estela estivesse aqui comigo, respondeu Tiago, ajeitando a camisa social que agora lhe caía perfeitamente, não mais as roupas emprestadas de meses anteriores. Ela costumava dizer que quando você faz algo com amor verdadeiro pelos outros, você nunca está sozinho no palco. Os últimos 12 meses haviam sido um turbilhão de crescimento, tanto pessoal quanto profissional, para Tiago. Não só completara seu primeiro ano completo de educação formal com notas que o colocavam no percentil superior, mas demonstrar uma capacidade natural para a liderança que surpreendera até Ricardo. Desenvolvera e implementara programas inovadores que geravam resultados que desafiavam todas as expectativas. O programa Novos Ares evoluíra para incluir 5 componentes revolucionários que trabalhavam em sinergia. Primeiro, educação acelerada personalizada que permitia às crianças avançarem em seu próprio ritmo enquanto preenchiam as lacunas em sua educação básica. Segundo, capacitação técnica especializada em áreas de alta demanda, como tecnologia, serviços de saúde comunitária e gestão de pequenos negócios. Terceiro, o programa de consultores de segurança comunitária, que evoluíra para transformar os participantes em elos oficiais entre as comunidades carentes e as autoridades locais. O quarto componente era talvez o mais inovador: o programa de mentores de recuperação, onde crianças que estavam no programa há mais de 6 meses trabalhavam diretamente com os recém-chegados, criando uma rede de apoio entre pares que se provara mais eficaz que o aconselhamento profissional tradicional. O quinto componente era o laboratório de empreendedorismo social, onde os participantes desenvolviam pequenos negócios que não só lhes proporcionavam renda, mas também resolviam problemas específicos em suas comunidades de origem. Senhores delegados, começou Tiago, dirigindo-se ao impressionante painel de visitantes que enchia o auditório principal do centro. Há 13 meses eu dormia em um prédio abandonado procurando restos de comida em lixeiras de restaurantes, e minha maior aspiração era encontrar latas recicláveis suficientes para comprar um pão. Hoje estou aqui para apresentar um programa que não só mudou minha vida, mas transformou fundamentalmente a maneira como 150 jovens como eu veem seu lugar no mundo. O silêncio na audiência era absoluto. Os rostos dos delegados mostravam uma mistura de curiosidade profissional e fascínio pessoal pelo jovem à sua frente. Mas antes de falar sobre estatísticas e metodologias, continuou Tiago com a confiança que desenvolvera através de dezenas de apresentações. Quero que entendam algo fundamental. Este programa não funciona porque trata crianças de rua como vítimas que precisam de caridade. Funciona porque as reconhece como recursos humanos extraordinários que precisam de oportunidades. Tiago ativou a apresentação digital que aperfeiçoara durante meses. Os primeiros slides mostravam dados que impressionaram todos os observadores independentes. Redução de 73% em crimes menores nas áreas onde o programa operava. Taxa de retenção escolar de 94% entre os participantes. Criação de 312 empregos diretos e mais de 800 indiretos. E um impacto econômico positivo documentado de mais de 15 milhões de reais na economia local. Mas as estatísticas contam apenas parte da nossa história, disse Tiago. Permitam-me apresentar as pessoas por trás destes números. A primeira jovem a se levantar foi Isabela Castro, 16 anos, que chegara ao programa 8 meses antes depois de viver nas ruas por 4 anos. Antes do programa, disse ela com uma voz clara e segura, minha única habilidade especializada era detectar instantaneamente quais bolsas eram mais fáceis de roubar e quais continham mais dinheiro. Desenvolvi essa habilidade porque minha sobrevivência dependia dela. Isabela fez uma pausa, sorrindo para a audiência. Hoje, uso exatamente essa mesma habilidade de observação detalhada e avaliação rápida de risco como consultora de segurança para uma rede de lojas de departamento. Ganho um salário digno.
Ajudo a prevenir roubos e estou estudando para ser especialista em segurança corporativa. Transformei uma habilidade de sobrevivência em uma carreira profissional. O próximo foi Rodrigo Almeida, 17 anos, cuja história emocionara toda a equipe do programa. Desde os 9 anos, explicou, eu conhecia cada esquina onde se vendia crack nesta cidade, não porque eu fosse consumidor, mas porque esse conhecimento me permitia evitar as zonas perigosas quando procurava lugares seguros para dormir. Hoje, continuou Rodrigo com orgulho evidente, trabalho com o DCC, Departamento de Combate ao Crime, da polícia local, fornecendo inteligência que levou ao desmantelamento de 23 pontos de venda de drogas e à prisão de mais de 60 traficantes. Mas, mais importante, estou estudando criminologia e planejo ser um investigador especializado em crime organizado. E, um a um, os jovens do programa compartilharam histórias que seguiam o mesmo padrão transformador. Habilidades desenvolvidas para a sobrevivência que foram canalizadas para contribuições sociais positivas. Ana Lúcia, que desenvolvera habilidades extraordinárias de persuasão enquanto pedia esmola, agora trabalhava como mediadora comunitária, resolvendo conflitos de vizinhança. Diego, cuja capacidade de encontrar abrigo nos lugares mais improváveis o mantivera vivo por anos, agora projetava abrigos de emergência para organizações humanitárias. Qual é exatamente a diferença metodológica entre este programa e as abordagens tradicionais para crianças de rua? Perguntou a doutora Patrícia Costa, representante da Unicef para a América Latina. Ricardo levantou-se para responder, mas Tiago fez um sinal indicando que ele lidaria com a pergunta. Doutora Costa, a diferença fundamental é filosófica antes que metodológica. A maioria dos programas tradicionais opera a partir de uma premissa de déficit. Identificam o que essas crianças não têm: educação formal, habilidades sociais convencionais, redes familiares estáveis, e tentam preencher esses vazios. Tiago moveu-se para o centro do palco, sua presença preenchendo o espaço. Nosso programa opera a partir de uma premissa de força. Identificamos as habilidades extraordinárias que essas crianças desenvolveram: resistência mental, capacidade de avaliação de risco, habilidades de negociação, conhecimento urbano profundo, capacidade de trabalho sob pressão extrema, e construímos sobre essas forças. Pode fornecer um exemplo concreto de como isso funciona na prática? Perguntou o representante do Banco Mundial. Claro, respondeu Tiago, caminhando até um flip chart, onde prepararam um diagrama detalhado. Vejamos o caso de Miguel Santos, que acabou de se juntar ao nosso programa há 3 meses. Na tela, apareceu a foto de um garoto de 11 anos, magro, mas com olhos brilhantes e inteligentes. Miguel vivera nas ruas por 2 anos. Durante esse tempo, desenvolveram uma habilidade extraordinária para memorizar e navegar rotas urbanas complexas, porque sua sobrevivência dependia de sempre conhecer a rota de fuga mais rápida de qualquer localização. Em vez de ver isso como uma habilidade irrelevante para a vida convencional, continuou Tiago, reconhecemos que Miguel desenvolvera capacidades espaciais e de memória altamente valorizadas em campos como logística, arquitetura urbana e planejamento de transporte. O próximo slide mostrava Miguel trabalhando em um tablet em uma mesa. Hoje, Miguel está participando de um programa piloto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, usando seu conhecimento íntimo dos padrões de tráfego de pedestres para ajudar a otimizar as rotas de transporte público. Simultaneamente, está fazendo cursos acelerados de matemática e geografia para formalizar suas habilidades intuitivas. Em 6 meses, Miguel passará de criança de rua sem educação a consultor juvenil especializado em mobilidade urbana com conhecimento experiencial único. Não eliminamos sua história, a transformamos em sua força profissional. A apresentação continuou por quase 3 horas, com perguntas cada vez mais detalhadas sobre sustentabilidade financeira, escalabilidade internacional, medição de impacto a longo prazo e marcos regulatórios. Cada pergunta foi respondida com dados sólidos, exemplos específicos e uma visão clara de como o modelo poderia se adaptar a diferentes contextos culturais e econômicos.
Mas o momento que mudou a dinâmica completa da reunião chegou quando um visitante inesperado pediu permissão para falar. Era Miguel Santos, o mesmo garoto de 11 anos mencionado no exemplo anterior. Ele estivera observando da parte de trás do auditório e agora se aproximava do microfone com passos decididos, mas respeitosos. Senhores, disse Miguel com uma voz que, embora pequena, ressoava com uma clareza que captou a atenção imediata de toda a audiência. Meu nome é Miguel Santos, e eu sou o garoto de quem Tiago estava falando há pouco. Um murmúrio de interesse se espalhou pelo auditório. Não era comum que os beneficiários de programas sociais falassem diretamente a audiências tão formais. Há 3 meses, continuou Miguel, eu dormia no Parque São Rafael, referência ao local próximo ao rio. Não comia há 2 dias quando cheguei aqui. Não sabia ler direito. Não sabia usar um computador e pensava que minha vida nunca seria mais do que procurar comida e evitar perigos. Miguel fez uma pausa, olhando diretamente para os delegados. Mas quero contar o que realmente mudou minha vida aqui. E não são as camas confortáveis ou a comida regular, embora essas coisas sejam importantes. O que mudou minha vida, disse ele com uma seriedade que surpreendeu a todos por sua maturidade, foi a primeira vez que um adulto me disse: Miguel, me conte o que você sabe sobre esta cidade que eu não sei. Ninguém nunca me perguntou o que eu sabia. Sempre me perguntavam o que eu precisava, o que me faltava, o que estava errado comigo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de vários visitantes. Tiago me ensinou que tudo o que eu aprendera para sobreviver não era algo de que eu deveria ter vergonha, mas algo de que eu poderia me orgulhar. Ele me ensinou que ser inteligente não significa apenas saber coisas dos livros, mas também saber coisas da vida real. Miguel endireitou-se, projetando uma confiança que contrastava dramaticamente com sua pequena estatura. Agora, quando trabalho com os senhores da Secretaria de Mobilidade, eles me perguntam minha opinião sobre como fazer os ônibus funcionarem melhor. Me perguntam quais rotas são mais seguras para as crianças. Me tratam como se minhas ideias fossem importantes. Isso, concluiu Miguel, é o que este programa realmente faz. Não nos resgata de quem somos. Nos ajuda a nos tornarmos a melhor versão de quem já somos. O silêncio que se seguiu foi profundo e emocionante. Vários delegados secavam discretamente os olhos, e a representante da UNICEF tinha uma expressão de espanto genuíno em seu rosto. Após a apresentação formal, enquanto os visitantes percorriam as instalações e observavam as aulas em ação, a Dr. Costa aproximou-se de Tiago e Ricardo com uma expressão que combinava espanto profissional com emoção pessoal. Nos meus 15 anos avaliando programas de desenvolvimento social em 32 países, nunca vi resultados como estes. Mas, mais importante, nunca vi uma abordagem que preserve tão efetivamente a dignidade e a identidade dos beneficiários, enquanto os empodera para a mudança. O que isso significa em termos práticos para nós? Perguntou Tiago. Significa, respondeu Adra Costa com um sorriso, que a UNICEF, em parceria com o BNDES e a Organização dos Estados Americanos, OEA, quer financiar a expansão deste modelo para 25 cidades em 12 países latino-americanos nos próximos 3 anos. Ricardo sentiu como se tivesse ficado sem ar. De quanto financiamento estamos falando exatamente? Estamos falando de um compromisso inicial de R$150 milhões para a primeira fase. Respondeu o representante do BNDES, que se juntara à conversa com projeções de escalabilidade que poderiam atingir 500 milhões durante o período completo de implementação. Tiago olhou para Ricardo, ambos sobrecarregados pela magnitude do que lhes estava sendo oferecido. Era mais dinheiro do que haviam sonhado, mais impacto do que haviam imaginado possível. O que teríamos que fazer para acessar este financiamento? Perguntou Tiago. Primeiro, explicou a Dra. Costa, vocês precisariam estabelecer uma estrutura organizacional capaz de gerenciar operações multinacionais. Segundo, desenvolver protocolos de treinamento para replicar sua metodologia em diferentes contextos culturais. Terceiro, criar sistemas de monitoramento e avaliação que permitam documentar e melhorar continuamente o impacto. E quarto, perguntou Ricardo,
pressentindo que havia mais exigências. Quarto, disse a representante com um sorriso. Vocês precisariam se comprometer a dedicar os próximos 5 anos de suas vidas a este projeto. Não seria algo que poderiam fazer em tempo parcial enquanto buscam outros interesses. Tiago não hesitou um segundo. O que mais poderíamos estar fazendo que fosse mais importante que isto? Tiago. Ricardo pôs a mão em seu ombro. Isto significará viajar constantemente, trabalhar com governos que podem ser burocráticos e complicados, gerenciar orçamentos enormes, liderar equipes de centenas de pessoas. Ah, senhor Ricardo. Tiago o interrompeu com um sorriso que irradiava determinação absoluta. Há 13 meses eu era um garoto de rua que perdera toda a esperança no futuro. Se pude transformar minha vida tão completamente, tenho certeza de que posso aprender a gerenciar orçamentos internacionais e liderar equipes multinacionais. Naquela noite, depois que todos os visitantes se foram e os jovens do programa estavam em seus dormitórios, Tiago e Ricardo ficaram no escritório que agora dividiam, que evoluíra de um espaço simples para um centro de comando equipado, com tecnologia de comunicação avançada, que lhes permitia conectar-se com consultores e colaboradores em todo o continente. Você realmente entende a magnitude do que acabamos de aceitar? Perguntou Ricardo, olhando para a janela onde as luzes da cidade se estendiam até o horizonte. Acabamos de nos comprometer a mudar a vida de potencialmente 50.000 crianças em toda a América Latina, respondeu Tiago. Acabamos de aceitar criar um movimento que pode transformar fundamentalmente a maneira como a sociedade vê e trata crianças marginalizadas. E isso não te apavora? Me apavora completamente, admitiu Tiago, rindo. Mas minha avó Estela costumava dizer algo que se tornou meu mantra pessoal. Meu filho, o medo é apenas evidência de que você está prestes a fazer algo que vale a pena. Se você não tem medo, provavelmente não está sonhando grande o suficiente. Ricardo recostou-se em sua cadeira, observando o jovem que conhecera como um garoto desesperado, arriscando a vida em um rio turbulento. Sabe qual é a parte mais incrível de toda essa história? Qual? Que começou com um ato completamente instintivo e impulsivo. Você pulou no rio sem pensar nas consequências, sem calcular riscos, sem esperar nada em troca. Você só viu alguém em perigo e agiu. E agora, continuou Ricardo, esse mesmo impulso se tornou uma metodologia cientificamente validada, um modelo financiado internacionalmente e um movimento que vai impactar dezenas de milhares de vidas. Tiago refletiu sobre as palavras de Ricardo. O senhor acha que isso significa que perdi algo? Que o que fazemos agora é menos puro porque envolve dinheiro, organizações e política? Pelo contrário, respondeu Ricardo imediatamente. Acho que significa que você encontrou uma maneira de escalar a bondade. Aquele garoto de 12 anos que salvou uma vida se tornou um jovem de 13 anos que vai salvar milhares de vidas. Você não perdeu a pureza, você a multiplicou. Neste momento, o telefone de Tiago tocou. Era uma videochamada em grupo que ele programara com algumas das primeiras crianças que passaram pelo programa e que agora estavam em diferentes fases de seu desenvolvimento educacional e profissional. Tiago, gritaram várias vozes em uníssono quando a tela se encheu de rostos sorridentes. Ouvimos sobre a reunião de hoje. Como vocês ficaram sabendo tão rápido? Perguntou Tiago, rindo. Miguel não conseguia guardar segredo. Gritou Isabela Castro de seu dormitório no centro. Ele nos contou sobre os representantes internacionais e o financiamento. É verdade que vamos nos expandir para outros países? Perguntou Carlos Dias, que agora fazia aulas noturnas de engenharia enquanto trabalhava como consultor de segurança. É verdade, respondeu Tiago. Mas isso significa que vocês vão ter que assumir mais responsabilidades aqui. Ricardo e eu vamos viajar muito, e precisamos que quem está no programa há mais tempo ajude a liderar os novos. Estamos prontos, gritou Valentina Souza. Rodrigo e eu já estamos treinando as crianças novas que chegaram na semana passada. Mas vocês continuarão sendo nossos principais líderes? Perguntou uma voz preocupada do fundo. Era Ana Lúcia, que chegara ao programa apenas 4 meses antes, mas demonstrara progresso extraordinário. Sempre,
respondeu Tiago, sem hesitar. Não importa quantos países viajemos ou quantos programas criemos, este lugar e vocês sempre serão nossa base, serão nosso coração. Ana Lúcia? Perguntou Ricardo, reconhecendo a preocupação na voz da menina. Há algo específico que te incomoda? Ana Lúcia apareceu em primeiro plano na tela. Era uma menina de 12 anos, com olhos profundos que haviam visto demais para sua idade, mas que agora brilhavam com uma esperança que não tivera ao chegar. É que, disse Ana Lúcia timidamente, antes de vir para cá, tive muitos adultos que me prometeram coisas e depois foram embora. Sei que vocês são diferentes, mas estou com medo. O silêncio que se seguiu foi profundo. Tanto Tiago quanto Ricardo entendiam exatamente o que Ana Lúcia expressava. Para crianças que haviam sido abandonadas, traídas ou desapontadas pelos adultos em suas vidas, a promessa de estabilidade e apoio contínuo era difícil de acreditar. Ana Lúcia, disse Tiago com uma seriedade que captou a atenção de todos na ligação. Posso te contar algo que nunca contei a ninguém? A menina assentiu. Quando Ricardo me disse pela primeira vez que ia me ajudar, que ia garantir minha educação e meu futuro, eu também não acreditei totalmente. Tive muitas pessoas que me fizeram promessas que não cumpriram. Sério? Perguntou Ana Lúcia, surpresa. Sério? Mas então percebi algo importante. O medo de ser abandonada de novo estava me impedindo de aceitar a ajuda real quando ela finalmente chegou. Tiago fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Então, decidi confiar, não porque tivesse garantias, mas porque merecia a chance de ver o que aconteceria se alguém realmente cumprisse suas promessas. E se não tivesse funcionado? Perguntou Ana Lúcia. Se não tivesse funcionado, eu estaria exatamente na mesma situação de antes, mas teria aprendido algo valioso sobre como me proteger melhor no futuro. Mas se funcionasse como funcionou, minha vida inteira mudaria. O que você está me dizendo para fazer? Estou te dizendo que vale a pena correr o risco de confiar em nós, porque o pior que pode acontecer é você terminar onde começou. Mas o melhor que pode acontecer é sua vida se transformar completamente. Ana Lúcia ficou pensativa por um momento. Mas como vou saber se vocês realmente vão cumprir suas promessas quando estiverem em outros estados? Por quê? Interveio Isabela. Nós vamos garantir que cumpram. Somos uma família agora, Ana Lúcia. Cuidamos uns dos outros. E por quê? Acrescentou Carlos. Tiago nos ensinou que parte de crescer é se tornar o tipo de pessoa que cumpre promessas para outras crianças como nós éramos. Exatamente, disse Tiago. Ana Lúcia, em 2 anos, quando você tiver 14, você estará ajudando crianças de 10 e 11 anos que terão exatamente o mesmo medo que você tem agora. E você poderá prometer a elas, baseada na sua própria experiência, que vale a pena correr o risco de confiar. As palavras de Tiago ressoaram não só com Ana Lúcia, mas com todas as crianças na ligação. Era um lembrete de que o programa não se tratava apenas de receber ajuda, mas de se tornar o tipo de pessoa que oferece ajuda aos outros. Tiago, perguntou Miguel, que ouvira em silêncio. Posso te perguntar algo sobre os outros estados? Claro. Vão ser crianças como nós, crianças que viveram nas ruas e tiveram que sobreviver sozinhas? Sim, Miguel, vão ser exatamente como vocês eram quando chegaram aqui, mas vão falar outros idiomas e ter culturas diferentes. Provavelmente sim. Isso te preocupa, Miguel? Ele pensou por um momento. Não me preocupa. Me empolga. Porque se há crianças em outros estados que são como éramos, significa que há crianças em todo o mundo que são inteligentes e fortes como nós, mas que simplesmente não tiveram a chance de provar. Essa, disse Ricardo, é exatamente a atitude certa. Miguel, sabe de uma coisa, disse Rodrigo de repente. Acho que devemos fazer algo especial para nos prepararmos para isso. O que você tem em mente? Perguntou Tiago. Acho que cada um de nós deveria escrever uma carta para as primeiras crianças que vão entrar nos programas em outros estados, contando nossas histórias, explicando o que elas vão aprender, garantindo que não estão sozinhas. Essa é uma ideia incrível, exclamou Valentina.
E podemos fazer vídeos também para que vejam nossos rostos e saibam que somos reais. E podemos traduzir tudo para diferentes idiomas, acrescentou Carlos, que estivera aprendendo inglês e espanhol como parte de seu programa de estudos. A energia na ligação se transformou completamente. O que começara como uma conversa sobre medos e preocupações se tornara uma sessão de planejamento cheia de entusiasmo e criatividade. Sabe o que mais poderíamos fazer? Perguntou Isabela. Poderíamos criar um sistema de irmãos mais velhos internacionais. Cada um de nós poderia ser mentor de uma criança em outro estado, como o Pen Pals. Mas, para mudança de vida, gritou Ana Lúcia, que passara de preocupada a completamente animada. Exatamente, disse Tiago, sentindo uma onda de orgulho e amor por aqueles jovens extraordinários. Vocês serão embaixadores internacionais do programa. A conversa continuou por mais uma hora com ideias cada vez mais criativas sobre como conectar as crianças de diferentes estados, como compartilhar experiências e estratégias, e como criar uma rede global de apoio entre pares que transcendesse fronteiras e culturas. Quando finalmente terminaram a ligação, Tiago e Ricardo ficaram em silêncio por vários minutos, ambos processando a profundidade do que acabavam de testemunhar. Você percebeu o que acabou de acontecer? Perguntou Ricardo. As crianças acabaram de projetar espontaneamente a infraestrutura de apoio emocional para uma expansão internacional, respondeu Tiago, espantado. Mais do que isso, elas demonstraram que internalizaram completamente a filosofia do programa. Elas não se veem como beneficiárias passivas, mas como agentes ativos de mudança, e acrescentou Tiago. Elas demonstraram que a ideia de usar experiências difíceis para ajudar os outros não é apenas nossa filosofia, mas a delas também. Enquanto fechavam o escritório e se preparavam para sair, ambos sabiam que algo fundamental mudara naquela noite. O programa Novos Ares não era mais algo que eles dirigiam para o benefício das crianças. Tornara-se algo que as crianças dirigiam junto com eles com igual paixão e comprometimento. Ricardo, disse Tiago enquanto caminhavam para o estacionamento sob as luzes da cidade. O senhor acha que estamos prontos para isto? Para a expansão internacional? Para gerenciar 150 milhões de reais? Para mudar potencialmente 50 mil vidas? Há 13 meses, respondeu Ricardo. Você era um garoto de 12 anos vivendo nas ruas. Há 8 meses, eu era um homem perdido cujo único propósito era acumular mais dinheiro. Olhe onde estamos agora. Isso é um sim. Isso é mais que um sim. Isso é a certeza de que, se conseguimos chegar até aqui, podemos chegar onde for necessário ir. Ao se separarem para ir para suas respectivas casas, Tiago olhou para o prédio que abrigava o programa, que começara como um ato impulsivo de bondade e que agora estava prestes a se tornar um movimento internacional. Nas janelas iluminadas, podia ver as silhuetas de algumas das crianças que ainda estavam acordadas, provavelmente trabalhando em suas tarefas ou planejando as cartas e vídeos que decidiram criar. Eram crianças que, meses antes, não tinham esperança no futuro e que agora planejavam ativamente como dar esperança a outras crianças em todo o mundo. Essa, percebeu Tiago, era a verdadeira medida do sucesso do programa. Não só mudar as circunstâncias daquelas crianças, mas transformara fundamentalmente a maneira como elas se viam e qual acreditavam ser seu propósito no mundo. Amanhã começaria oficialmente a fase de planejamento para a expansão internacional. Haveria reuniões com burocratas, negociações com governos, desenvolvimento de protocolos e milhares de detalhes logísticos a resolver. Mas naquela noite, enquanto caminhava para seu apartamento sob as estrelas, Tiago sabia com certeza absoluta que estavam fazendo exatamente o que deviam fazer, e que o garoto de 12 anos que pulou no rio para salvar um estranho se tornara algo que nunca imaginara possível. O líder de um movimento que estava prestes a provar ao mundo inteiro que as crianças mais esquecidas e marginalizadas podem se tornar os agentes de mudança mais poderosos da sociedade. 3 anos após aquele dia que mudou tudo para sempre, Tiago de Jesus, agora com 16 anos, encontrava-se no palco principal do Teatro Municipal em São Paulo, em frente a uma plateia de mais de 3.000 pessoas,
incluindo presidentes de nações vizinhas, ministros, líderes empresariais e representantes de organizações internacionais de 47 países. Era a cerimônia de encerramento do primeiro Congresso Mundial de Transformação Social Juvenil, um evento que nascera do sucesso extraordinário do programa Novos Ares. Excelentíssimos convidados, começou Tiago com a confiança serena de quem aprendera a transformar sua dor em propósito. Há exatamente 3 anos e 2 meses, eu era um garoto de 12 anos que vivia nas ruas desta cidade, procurando comida em lixeiras de restaurantes e dormindo em prédios abandonados. Um silêncio profundo encheu o teatro. Nas primeiras fileiras, Ricardo Montenegro, agora reconhecido mundialmente como pioneiro em inovação social, observava com lágrimas de orgulho nos olhos o jovem que salvara sua vida e que agora inspirava o mundo inteiro. Hoje, continuou Tiago, estou aqui para anunciar que o programa Novos Ares transformou oficialmente a vida de 47.328 crianças e jovens em 89 cidades de 23 países em 3 continentes. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora, mas Tiago levantou a mão indicando que tinha mais a dizer. Mas as estatísticas, por impressionantes que sejam, não contam a história real. A história real está sentada aqui com vocês esta noite. Nesse momento, as luzes do teatro se acenderam gradualmente, revelando algo extraordinário. Espalhados entre a plateia de dignitários e líderes mundiais, estavam centenas de jovens entre 14 e 22 anos, todos formados pelo programa Novos Ares de diferentes estados brasileiros e países vizinhos. Isabela Castro, disse Tiago, e uma jovem de 19 anos levantou-se de seu assento no meio do público, que há 3 anos era uma garota de rua que roubava para sobreviver. Acabou de se formar como engenheira de sistemas pela Universidade de São Paulo, USP, e desenvolveu um aplicativo que ajudou a localizar 312 crianças desaparecidas no Brasil. Isabela cumprimentou com dignidade enquanto o público aplaudia. Carlos Dias, continuou Tiago, e um jovem de 21 anos se pôs de pé, que conhecia todos os cantos onde se vendia crack porque ele mesmo fora um vendedor. Agora é investigador especializado em narcóticos e desmantelou 15 redes de tráfico em 5 estados. Rodrigo Almeida, e outro jovem se levantou, que sobrevivera nas ruas, memorizando rotas de fuga. Agora é consultor internacional, em planejamento urbano, e redesenhou sistemas de transporte público em 12 cidades. Um a um, Tiago apresentou dezenas de jovens cujas histórias seguiam o mesmo padrão transformador. Habilidades desenvolvidas para a sobrevivência que foram canalizadas para contribuições sociais extraordinárias. Ana Lúcia, cuja capacidade de persuasão enquanto pedia esmola agora, a tornava mediadora comunitária de sucesso. Diego, cuja capacidade de encontrar abrigo nos lugares mais improváveis agora o tornava especialista em planejamento de emergência. Qual é exatamente a diferença metodológica entre este programa e as abordagens tradicionais para crianças de rua? Perguntou a doutora Patrícia Costa, representante da Unicef para a América Latina. Ricardo levantou-se para responder, mas Tiago fez um sinal indicando que ele responderia. Doutora Costa, a diferença fundamental é filosófica antes que metodológica. A maioria dos programas tradicionais opera a partir de uma premissa de déficit. Identificam o que essas crianças não têm. Nosso programa opera a partir de uma premissa de força. Identificamos as habilidades extraordinárias que essas crianças desenvolveram. Tiago caminhou até o centro do palco, sua presença preenchendo o espaço. Resistência mental, capacidade de avaliação de risco, habilidades de negociação, conhecimento urbano profundo, capacidade de trabalho sob pressão extrema, e construímos sobre essas forças. Pode fornecer um exemplo concreto de como isso funciona na prática? Perguntou o representante do BNDES. Claro, respondeu Tiago, caminhando até um flipchart digital. Vejamos o caso de Miguel Santos, que acabou de se juntar ao nosso programa há 3 meses. Na tela, a foto de um garoto de 11 anos. Miguel viveu nas ruas por 2 anos.
Durante esse tempo, desenvolveu uma habilidade extraordinária para memorizar e navegar rotas urbanas complexas. Hoje, Miguel está participando de um programa piloto com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Em 6 meses, Miguel passará de criança de rua sem educação a consultor juvenil especializado em mobilidade urbana com conhecimento experiencial único. Não eliminamos sua história, a transformamos em sua força profissional. A apresentação continuou por quase 3 horas, com perguntas cada vez mais detalhadas. Mas o momento que mudou a dinâmica completa da reunião chegou quando um visitante inesperado pediu permissão para falar. Era Miguel Santos, o mesmo garoto de 11 anos mencionado. Senhores, disse Miguel com uma voz que, embora pequena, ressoava com clareza. Meu nome é Miguel Santos, e eu sou o garoto de quem Tiago estava falando há pouco. Há 3 meses, continuou Miguel, eu dormia no Parque São Rafael. Não comia há 2 dias quando cheguei aqui. Mas quero contar o que realmente mudou minha vida aqui. Foi a primeira vez que um adulto me disse: Miguel, me conte o que você sabe sobre esta cidade que eu não sei. Tiago me ensinou que tudo o que eu aprendera para sobreviver não era algo de que eu deveria ter vergonha, mas algo de que eu poderia me orgulhar. Agora, quando trabalho com os senhores da Secretaria de Mobilidade, eles me perguntam minha opinião sobre como fazer os ônibus funcionarem melhor. Me tratam como se minhas ideias fossem importantes. Isso é o que este programa realmente faz. Não nos resgata de quem somos. Nos ajuda a nos tornarmos a melhor versão de quem já somos. O silêncio que se seguiu foi profundo e emocionante. Após a apresentação formal, enquanto os visitantes percorriam as instalações, a Drori Costa aproximou-se de Tiago e Ricardo. Nos meus 15 anos avaliando programas de desenvolvimento social em 32 pascalizes, nunca vi resultados como estes. Unicef, em parceria com o BNDES e a OEA, quer financiar a expansão deste modelo para 25 cidades em 12 pascalizes latino-americanos nos próximos 3 anos. Ricardo sentiu como se tivesse ficado sem ar. Estamos falando de um compromisso inicial de 150 milhões de reais para a primeira fase, respondeu o representante do BNDES. E quarto? Perguntou Ricardo. Quarto, disse a representante com um sorriso. Vocês precisariam se comprometer a dedicar os próximos 5 anos de suas vidas a este projeto. Tiago não hesitou nem um segundo. O que mais poderíamos estar fazendo que fosse mais importante que isto? Tiago. Ricardo pôs a mão em seu ombro. Isto significará viajar constantemente, trabalhar com governos, liderar equipes de centenas de pessoas. Ah, senhor Ricardo, Tiago o interrompeu. Há 13 meses eu era um garoto de rua. Se pude transformar minha vida tão completamente, tenho certeza de que posso aprender a gerenciar orçamentos internacionais e liderar equipes multinacionais. Naquela noite, depois que todos os visitantes se foram, Tiago e Ricardo ficaram no escritório. Você realmente entende a magnitude do que acabamos de aceitar? Perguntou Ricardo. Acabamos de nos comprometer a mudar a vida de potencialmente 50 mil crianças em toda a América Latina, respondeu Tiago. E isso não te apavora? Me apavora completamente, admitiu Tiago, rindo. Mas minha avó Estela costumava dizer: se você não tem medo, provavelmente não está sonhando grande o suficiente. Sabe qual é a parte mais incrível de toda essa história? Perguntou Ricardo. Que começou com um ato completamente instintivo e impulsivo. Você pulou no rio sem pensar nas consequências. E agora, continuou Ricardo, esse mesmo impulso se tornou uma metodologia cientificamente validada. Você não perdeu a pureza. Você a multiplicou. Neste momento, o telefone de Tiago tocou. Era uma videoconferência com alguns dos primeiros jovens formados. Tiago, gritaram várias vozes. É verdade que vamos nos expandir para outros países? Perguntou Carlos Dias. É verdade, respondeu Tiago. Mas isso significa que vocês vão ter que assumir mais responsabilidades aqui. Ricardo e eu vamos viajar muito. Estamos prontos, gritou Valentina. Mas vocês continuarão sendo nossos principais líderes? Perguntou Ana Lúcia, apreensiva. Sempre, respondeu Tiago.
este lugar, e vocês sempre serão nosso coração. Ana Lúcia, perguntou Ricardo, há algo específico que te incomoda? É que, disse Ana Lúcia timidamente, antes de vir para cá, tive muitos adultos que me prometeram coisas e depois foram embora. Estou com medo. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ana Lúcia, disse Tiago com seriedade, quando Ricardo me disse que ia me ajudar, eu também não acreditei totalmente. Então, decidi confiar, porque merecia a chance de ver o que aconteceria se alguém realmente cumprisse suas promessas. O que você está me dizendo para fazer? Estou te dizendo que vale a pena correr o risco de confiar em nós, porque o pior que pode acontecer é você terminar onde começou, mas o melhor que pode acontecer é sua vida se transformar completamente. Porque, interveio Isabela, nós vamos garantir que cumpram. Somos uma família agora, Ana Lúcia. Cuidamos uns dos outros. Exatamente, disse Tiago. Ana Lúcia, em 2 anos, você estará ajudando crianças de 10 e 11 anos que terão exatamente o mesmo medo que você tem agora. E você poderá prometer a elas, baseada na sua própria experiência, que vale a pena correr o risco de confiar. A energia na ligação se transformou. Acho que cada um de nós deveria escrever uma carta para as primeiras crianças que vão entrar nos programas em outros estados, disse Rodrigo. Podemos fazer vídeos também, acrescentou Carlos. Poderíamos criar um sistema de irmãos mais velhos internacionais. Cada um de nós poderia ser mentor de uma criança em outro estado, sugeriu Isabela. Exatamente, disse Tiago. Vocês serão embaixadores internacionais do programa. Quando finalmente terminaram a ligação, Ricardo e Tiago ficaram em silêncio. As crianças acabaram de projetar espontaneamente a infraestrutura de apoio emocional para uma expansão internacional, respondeu Tiago, espantado. Ricardo, disse Tiago, enquanto caminhavam para o estacionamento. O senhor acha que estamos prontos para isto? Olhe onde estamos agora, respondeu Ricardo. Isso é mais que um sim. Isso é a certeza de que, se conseguimos chegar até aqui, podemos chegar aonde for necessário ir. Enquanto se separavam, Tiago olhou para o prédio do programa. Eram crianças que há meses não tinham esperança no futuro e que agora planejavam ativamente como dar esperança a outras crianças em todo o mundo. Essa era a verdadeira medida do sucesso. 3 anos após aquele dia que mudou tudo para sempre, Tiago de Jesus, agora com 16 anos, encontrava-se no palco principal do Teatro Municipal, em São Paulo. Há exatamente 3 anos e 2 meses. Começou Tiago. Eu era um garoto de 12 anos, que vivia nas ruas desta cidade, procurando comida em lixeiras. Na primeira fila, Ricardo Montenegro observava com lágrimas de orgulho. Hoje, continuou Tiago, estou aqui para anunciar que o programa Novos Ares transformou oficialmente a vida de 47.328 crianças e jovens em 89 cidades de 23 pascalizes em 3 continentes. As luzes do teatro se acenderam gradualmente, revelando centenas de jovens formados, espalhados entre a audiência de dignitários. Isabela Castro, disse Tiago, e a jovem de 19 anos se levantou. Acabou de se formar como engenheira de sistemas pela USP e desenvolveu um aplicativo que ajudou a localizar 312 crianças desaparecidas no Brasil. Carlos Dias. E o jovem de 21 anos se pôs de pé, que agora é investigador especializado em narcóticos e desmantelou 15 redes de tráfico em 5 estados. Rodrigo Almeida, agora consultor internacional em planejamento urbano. Mas a história mais importante, disse Tiago, sua voz se tornando mais suave, é a de Miguel Santos. Um jovem de 14 anos levantou-se da primeira fila. Miguel, disse Tiago com um sorriso que iluminou todo o teatro. Quer contar a esses senhores o que você faz agora? Miguel aproximou-se do microfone. Senhores presidentes e ministros, disse ele com clareza, eu dirijo o Centro de Orientação para Novos Participantes em nosso programa. Meu trabalho é ajudar outras crianças que chegam exatamente como eu cheguei, assustadas, desconfiadas, sem acreditar que a vida delas pode mudar. E o que você diz a elas quando chegam assim? Perguntou Tiago.
Eu digo exatamente o que o Tiago me disse. Sua vida foi difícil, mas não será desperdiçada. Vamos encontrar uma maneira de transformar tudo o que você sofreu em algo que ajude outras crianças. Miguel fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera de transmissão ao vivo. E eu digo que sei que é verdade, porque eu sou a prova viva. A ovação que se seguiu durou 5 minutos completos. Quando o silêncio retornou, Tiago se aproximou da borda do palco. Há uma pessoa aqui esta noite, sem a qual nada disso teria sido possível, disse suavemente. Ricardo Montenegro. Você poderia me acompanhar aqui em cima? Ricardo subiu ao palco, visivelmente emocionado. Este homem, disse Tiago, colocando o braço sobre os ombros de Ricardo, me ensinou que salvar uma vida não é um evento único. É uma decisão que você toma todos os dias de usar o que você tem para tornar a vida dos outros melhor. Mas Tiago me ensinou algo ainda mais importante, respondeu Ricardo pegando o microfone. Ele me ensinou que ser salvo não é o fim da história. É o começo da sua responsabilidade de salvar os outros. Tiago olhou para a plateia, para as câmeras, para as crianças conectadas de todo o mundo. Há 3 anos, um garoto de 12 anos pulou em um rio para salvar um homem que se afogava. Hoje, 47. 328 crianças ao redor do mundo aprenderam a mesma lição. Que o propósito da vida não é acumular coisas para si mesmo, mas usar o que se tem, seja muito ou pouco, para tornar a vida dos outros melhor. E agora, continuou sua voz cheia de emoção, essas 47.328 crianças estão pulando em seus próprios rios, salvando suas próprias vidas, criando seus próprios programas, transformando suas próprias comunidades. O círculo não é mais só nosso, disse Tiago, olhando diretamente para a câmera. É de cada criança que decidiu que sua vida difícil não será desperdiçada. É de cada jovem que escolheu transformar sua dor em propósito. É de cada pessoa que entendeu que salvar uma vida é apenas o começo. E este círculo, concluiu Tiago com um sorriso que irradiava esperança pura, nunca vai parar de crescer. A ovação final durou 15 minutos, mas mais importante que os aplausos foram as ações que se seguiram. Naquela noite, 23 estados se comprometeram a implementar o modelo Novos Ares como política nacional. 17 empresas multinacionais anunciaram programas de financiamento e mais de 100 cidades solicitaram assistência técnica para criar seus próprios centros. Mas para Tiago, o momento mais importante veio depois, quando estava sozinho com Ricardo no camarim. Sabe o que é mais incrível de tudo isso? Perguntou Ricardo. O quê? Que você não precisa mais. O movimento já tem vida própria. As crianças estão dirigindo, expandindo, melhorando. Você cumpriu seu propósito. Tiago sorriu. Não, Ricardo. Cumpri meu primeiro propósito. Agora tenho um novo. Qual? Garantir que daqui a 20 anos, quando essas crianças forem adultos liderando o mundo, nunca se esqueçam que começou com um ato simples de bondade. E que elas ensinem aos seus próprios filhos que qualquer pessoa, por menor ou insignificante que se sinta, tem o poder de mudar o mundo. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Tiago olhou para o céu estrelado e sussurrou. Obrigado, vovó Estela. Seu neto encontrou seu caminho. E em algum lugar da cidade, uma criança de 10 anos que estivera vivendo nas ruas viu a transmissão do evento em uma televisão de loja e, pela primeira vez em anos, ousou acreditar que talvez, só talvez, sua vida também pudesse ter propósito. O círculo continuava se expandindo, uma vida salva de cada vez, uma esperança renovada de cada vez, um futuro transformado de cada vez. Tudo começara com um garoto corajoso, que decidiu que a vida de um estranho valia mais do que sua própria segurança. E agora, milhares de crianças ao redor do mundo estavam aprendendo a mesma lição, que o ato de bondade mais singelo pode criar ondas de mudança que se estendem pela eternidade.